Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, um programa da Rede Alesp que você fica por dentro de tudo que acontece aqui em São Paulo e também no Brasil, os principais temas da atualidade. Hoje a gente vai receber o Dr. Aguinaldo Bastos, ele que é especialista em Direito Administrativo, vai falar sobre uma lei importante publicada em março, que fala sobre a indenização de servidores públicos da saúde. Doutor, seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar aqui na TV Alesp para abordar sobre essa lei que foi publicada recentemente, dia 26 de março de 2021, que fala sobre indenização aí os profissionais, servidores públicos da área de saúde que foram contaminados aí pelo Covid, veio a óbito, enfim, vamos abordar essa temática aí com os telespectadores. Então, para iniciar o nosso bate-papo, doutor, eu queria que você contasse aí o objetivo dessa lei, né? A Lei 14.128 de 2021, que, como a gente já explicou aqui, faz essa indenização aos servidores da saúde, né? Sim. Essa Lei 14.128, ela foi publicada recente, né? 26 de março de 2021, e ela é uma lei que trata justamente sobre uma indenização, uma compensação financeira que vai ser paga aí pela União, pelo governo federal, vai ser paga aí aos profissionais na área da saúde que, de fato, trabalharam ali na linha de frente, no atendimento direto a pacientes acometidos aí pela Covid-19, e essas pessoas, basicamente, envolve dois requisitos aí. O primeiro aspecto seria se a pessoa veio a óbito, então, se a pessoa ela veio a óbito, isso vai gerar um valor de indenização aí para os parentes, cônjuges, dependentes dessa pessoa que foi falecida, que estava no combate de forma direta aí ao coronavírus. E o segundo aspecto é se a pessoa não veio a óbito, mas ela ficou incapacitada, ou seja, tornou-se de forma incapaz permanentemente aí para o serviço, para os trabalhos, ela vai ter direito a uma indenização justamente para compensar todo esse desgaste, né, que a pessoa teve ali de atuar, de colocar sua vida em risco, em prol da sociedade, em prol da coletividade. Então o governo, ele criou essa lei justamente para poder compensar. A lei, nós vamos falar aqui a respeito dos valores, como é que funciona, a forma de pagamento, mas é importante ressaltar que, obviamente, nenhuma indenização, nenhum valor supre a ausência de uma pessoa que faleceu, e também a pessoa que ficou incapaz permanentemente, né, ela ficou com sequelas ali da Covid-19, que tornou a pessoa ali incapaz de exercer atividades laborais, também é um valor, de certa forma, não vai ser um valor tão expressivo, mas é uma forma do Estado compensar a pessoa que, porventura, teve algumas consequências graves aí da Covid-19, né? E existe uma série de profissionais envolvidos aqui que vão poder ter direito a essa indenização. Doutor, exatamente sobre esses profissionais, né? Quais são eles? A lei aí cita servidores da saúde, mas ela especifica se são enfermeiros, se são só quem está nessa linha de frente, trabalhando nos hospitais. Essa questão dos profissionais da saúde é bem interessante, porque a própria lei, ela deixa de uma forma bem extensiva, né? Às vezes a pessoa que está nos assistindo aqui, que está nos acompanhando, muitas vezes pode achar que é somente para médicos, enfermeiros, só para o pessoal que está ali de forma totalmente direta, no contato direto com os pacientes da Covid-19. Porém, a lei ela deixou de uma forma bem abrangente, são vários tipos de profissionais que podem sim ter direito a essa indenização, essa compensação financeira, e basicamente a lei ela traz aqui três tipos de profissionais que podem ser beneficiados aí com essa indenização. O primeiro aspecto são os profissionais de nível superior na área da saúde, então enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, tem essa diversidade de profissionais de nível superior que poderão ter direito a esse benefício, e também trabalhadores de nível técnico e auxiliar. Então, não somente os profissionais de nível superior, mas também os trabalhadores de nível técnico, como, por exemplo, técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos em laboratório de análise clínica, os profissionais que trabalharam também na testagem nos laboratórios de análise clínicas, então, assim, que fizeram a questão dos testes. Então, esses profissionais também estão inclusos por essa lei, e também os agentes comunitários de saúde, agente de combate de endemias, que nós denominamos de ACS e ACE, né, o pessoal que trabalha nessa parte epidemiológica e dos agentes de saúde. E, por fim, não somente os profissionais que trabalharam de forma direta, mas também os profissionais que deram suporte
a lei, ela beneficia também profissionais que são auxiliares que prestaram um serviço de apoio aos estabelecimentos de saúde, como, por exemplo, trabalhadores de limpeza, trabalhadores da lavanderia, copeiras, até o pessoal do administrativo, segurança, maqueiros, motoristas de ambulância, e a lei também inclui até coveiros e agentes funerários, ou seja, a lei ela deixa de uma forma muito abrangente a quantidade e o tipo de profissionais, envolvendo aí vários, todo mundo que está na cadeia de atendimento aí da Covid, não só o profissional médico que está ali lidando com o paciente, mas todos os outros profissionais que atuaram ali no suporte em relação ao Covid-19. Lembrando que a pessoa não pode trabalhar em qualquer hospital, tem que ficar de fato comprovado que ela tinha um risco ali no contexto, vamos supor, os profissionais, copeiro, o pessoal ali da limpeza, tem que ficar demonstrado que ela estava atuando em hospitais ali, em núcleos, onde estavam fazendo tratamento exclusivo para profissionais de Covid-19, para pacientes de Covid-19, então essa lei ela vai elencar esses diversos tipos de profissionais que poderão aí receber esse benefício, essa compensação financeira. Importante essa especificação, né, doutor? Porque a gente acaba falando aí servidores da saúde e acaba remetendo mesmo à questão de médicos e enfermeiros, e a gente viu aí a possibilidade também dos coveiros, né, que não trabalham aí diretamente em unidades de saúde, mas que também podem receber essa indenização. E uma dúvida sobre a comprovação, doutor, de que de fato esse trabalho aí, não só a carteira assinada, mas de fato preciso comprovar que a Covid-19 foi pega aí durante o exercício desse trabalho? Então, é uma questão interessante, porque a própria lei, ela fala que a compensação é em decorrência da pessoa que trabalhou ali de forma direta no atendimento de pacientes que estavam com a Covid-19, porém, a lei, ela traz o seguinte requisito aqui, ela fala que presume-se que a pessoa, ou ela veio a óbito, ou ela adquiriu sequelas que tornou ela incapaz permanentemente para o trabalho. Então, são essas duas questões. Não basta a pessoa ter pegado Covid-19. É importante esclarecer isso, porque às vezes a pessoa acha assim, peguei Covid-19, então eu tenho direito? Não. A pessoa tem que pegar Covid-19, se ela foi a óbito, aí os parentes, os parentes, cônjuges, companheiro, a pessoa dependente ali daquela pessoa que veio a óbito, poderá ter o direito a receber essa indenização, e também no caso, a pessoa ficou incapaz permanentemente, então não basta ter pegado Covid-19. Só que o que a lei fala a respeito de como que eu vou comprovar? A lei ela diz o seguinte, que presume-se que a Covid-19 foi a causa da incapacidade permanente para o trabalho, mesmo se a pessoa também foi a óbito, mesmo que ela não tenha sido a única causa principal, ou até mesmo imediata. Então, isso é uma questão interessante, porque muitas vezes a pessoa ela vai a óbito, né, a pessoa vai falecer, ou vai ficar ali incapaz, quem vai diagnosticar, quem vai detectar as causas daquela morte vai ser o profissional habilitado, né, o médico que estava ali, que faz a análise e tudo mais. Então, através do atestado de óbito, vai ficar caracterizado ali, por exemplo, a pessoa faleceu, não precisa ser necessariamente a única causa, a própria lei ela deixa claro isso, só que precisa ser mantido o nexo temporal entre a data do início da doença e a ocorrência da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito, tá bom? Então, e aí traz os seguintes requisitos, né? Se houver o diagnóstico da Covid-19 comprovado mediante laudos e exames laboratoriais, então a pessoa vai ter que comprovar isso, e o laudo médico que ateste o quadro clínico compatível com a Covid-19, demonstrando que, por exemplo, a pessoa ficou com sequelas, e aquelas sequelas, elas decorreram em decorrência da Covid-19 que a pessoa pegou e tornou ela incapaz ali permanentemente para o trabalho. Então, assim, o médico que vai verificar e vai trazer esse atestado. E é importante ressaltar esse contexto, porque toda lei, ela tenta abranger o máximo possível de informações para gerar segurança jurídica, né? Então, essa questão de como comprovar é até um fator interessante, porque essa lei, como ela é recente, nós ainda não temos muitas decisões, até mesmo de negativa desse benefício, a gente não tem os dados da quantidade de pessoas que já conseguiram receber esse benefício promovido por essa lei, e é interessante a pessoa ficar atenta que não significa necessariamente, caso seja negado
ali de forma administrativa essa indenização, não significa necessariamente que a pessoa não tenha direito. Pode acontecer situações onde a pessoa vai ter que procurar algum advogado de sua confiança, vai ter que procurar algum profissional, defensoria pública, para resolver essa situação de forma judicial, demonstrando que aquela pessoa tem sim direito a receber essa compensação financeira. Então, assim, a lei, ela deixa algumas brechas, então vai depender muito de cada caso específico, vai depender muito de uma análise clínica, de uma análise de um laudo médico, demonstrando ali se de fato aquele quadro clínico do paciente tem relação com a Covid-19. E, doutor, sobre os casos, né? A gente sabe que a lei foi publicada aí em março deste ano, mas sobre os casos que já aconteceram, né? Que os profissionais aí que a lei prevê que recebam essa indenização, que hoje estão incapacitados de exercer a função ou que faleceram devido à Covid-19, os familiares ou a própria pessoa, no caso da invalidez, pode entrar com ação após a publicação da lei? Elas conseguem, mesmo que isso já tenha passado, como comprovar, né? Porque tem essa questão, como o senhor falou, tem que ter esses laudos, tem que ter esse boletim médico, né? Ainda é possível, dessa forma, entrar com uma ação retroativa, no caso? Sim, é uma excelente questão, porque a lei, apesar dela ser publicada agora em março de 2021, se nós levarmos em consideração todo o período aí que nós fomos acometidos aí com esse estado de calamidade pública, esse estado de emergência de saúde pública, nós estamos nesse contexto aí desde do ano passado, né, desde o ano de 2020, desde março ali de 2020, a gente já está nesse contexto aí de combate à pandemia, as doenças, surgindo agora novas cepas, e a lei ela foi publicada somente agora em março de 2021, sendo que nós já tivemos aí, infelizmente, ultrapassamos a quantidade de 400 mil mortos aqui no Brasil, são milhões de pessoas contaminadas, e ainda não temos dados de quantas pessoas de fato se tornaram incapazes permanentemente em decorrência da Covid. A lei, apesar dela ter sido publicada agora dia 26, na própria lei, ela traz o período de abrangência, o período onde vai ser verificado se de fato a pessoa contraiu naquele determinado período, que a própria lei chama de um período chamado ESPIN, que é a questão de emergência de saúde pública de importância nacional. E a lei, ela traz uma data bem específica, que é a partir, olha só, ESPIN Covid-19, é o estado de emergência de saúde pública, né, de importância nacional, que foi declarado ali pela portaria do Ministério da Saúde, do dia 3 de fevereiro de 2020. Então, a pessoa que, ela, desde o dia 3 de fevereiro de 2020, até a presente data, inclusive essa lei, ela vai ter aplicação não só de forma retroativa, ela vai ter uma aplicação retroativa para as pessoas que foram acometidas, por exemplo, no ano de 2020, antes da publicação dessa lei, que porventura adquiriu ali as sequelas da Covid-19 e se tornaram incapazes para o trabalho, essas pessoas, elas passam a ter direito mesmo de forma retroativa, elas podem tentar de forma administrativa ou até mesmo de forma judicial aí para requerer essa indenização. Então, assim, o período é desde o dia 3 de fevereiro de 2020, que é o período chamado ESPIN Covid-19, do dia 3 de fevereiro, até o momento que encerrar esse momento que nós estamos vivendo aí de estado de saúde pública, né, de caráter emergencial de saúde pública, de interesse nacional. Então, ainda não tem um encerramento, né, infelizmente a gente ainda está nesse contexto, a gente não sabe se a partir do próximo semestre, se Deus quiser, as pessoas sejam vacinadas e a gente se normaliza a questão da disseminação da Covid-19 e aí encerra esse estado de emergência de saúde pública. Se demorar mais, por exemplo, para 2022, vai abranger todo esse período aí desde o início da Covid-19 lá em fevereiro de 2020 e durante todo o período do estado de emergência de saúde pública. Doutor, falando agora sobre valores, né? Qual que vai ser o valor dessa compensação? Como ele vai ser pago e se há alguma diferença no caso de óbito ou de invalidez, ou se o valor continua o mesmo em ambos os casos? Então, essa questão da compensação financeira, a lei ela traz um valor X, um valor específico de R$50 mil em parcela única para ser devida aí ao profissional, ao trabalhador que ficou incapacitado permanente para o trabalho ou veio a óbito, tá bom? Então, esse valor de R$50 mil, ele é tanto para a situação de incapacidade permanente, quanto para a situação de óbito. É óbvio que em caso de óbito, esse valor, ele vai para as pessoas ali que são cônjuge, companheiro, dependentes, herdeiros necessários,
que vai ter um rateio desse benefício, não vai ser 50 mil para cada um. Então, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, por exemplo, são 2 pessoas, então vai 25 mil para uma, 25 mil para outra, tá bom? Se a pessoa veio a óbito, então vai ser rateado para essas pessoas. Então, o valor nessa primeira hipótese é em relação a 50 mil reais. A lei também, ela traz uma outra situação, que é a respeito de dependentes, menores de 21 anos de idade. Então, por exemplo, se aquela pessoa profissional da área da saúde estava em contato direto com paciente de Covid-19, veio a óbito, e ela tinha um dependente menor de 21 anos de idade. Se essa pessoa tinha menos de 21 anos de idade, aí vai ser calculado uma quantidade de 10 mil reais pelo número de anos inteiros e incompletos que faltaram para cada um desses dependentes na data do óbito do profissional, para atingir 21 anos de idade. Vou citar um exemplo. Supondo que a pessoa, uma criança, tinha 10 anos de idade. Se ela tinha 10 anos de idade, para chegar até 21 anos de idade, você tem um período aí de 11 anos. Então, esse dependente, ele vai receber 10 mil para cada ano até chegar a 21 anos. Então, por exemplo, esse dependente, ao invés de receber 50 mil, ele vai receber o valor, nesse caso específico do exemplo, da criança que tinha 10 anos de idade, faltava 11 anos para chegar a 21 anos de idade. Aí essa pessoa, ela vai receber o valor de 110 mil reais, porque vai ser 10 anos vezes 11, vai ser o valor de 110 mil reais. Então, assim, a lei, ela traz essa quantidade a mais, que é calculada no caso do dependente, menos de 21 anos de idade. E se o dependente, ele tiver mais de 21 anos de idade, desde que ele esteja entre 21 e 24 anos, cursando o curso superior, profissional, ou curso superior, ele vai também ter esse direito, tá bom? Então, até 21 anos de idade, ou 24 anos, se estiver cursando o nível superior, aí ainda vai ser considerado ainda para essa situação de dependente. Então, basicamente, a lei, ela traz essas distinções. E, doutor, quais são os critérios aí para ser considerado um dependente, né? Quais são os vínculos que são considerados dependentes nesses casos? Gostaria de saber se também os pais dessas pessoas acometidas aí, desses servidores, são dependentes também, são inclusas nesse caso. Então, a lei, ela traz 3 categorias de dependentes, né? Se a gente, vou separar aqui para ficar de forma didática, essas 3 características aí, essas 3 categorias para ser caracterizado realmente dependente para ter direito a receber. Então, a primeira categoria são aqueles familiares que estão mais próximos da pessoa, né? O cônjuge, então a pessoa era casada, tem um marido, mulher, ou até mesmo companheiro ou companheira, né? Em união estável, até mesmo, por exemplo, nesse período de pandemia, né? Muitos casais ali que não estavam oficialmente casados e decidiram morar juntos, decidiram constituir ali família, tá no mesmo ambiente, e obviamente que até mesmo em relação ao direito de família, nesse momento aí da pandemia, vão surgir novos entendimentos jurídicos, vão surgir novos entendimentos que a gente chama jurisprudenciais, né, que o tribunal vai decidir se, por exemplo, pessoas que decidiram morar junto nesse período de pandemia, se pode ou não ser caracterizada ali união estável. Então, assim, vai depender muito de cada caso, mas, em regra, se a pessoa estava ali convivendo junto, é um companheiro ou companheira em união estável, também vai ser considerado aí como dependente. O filho não emancipado de até 21 anos de idade, né, o filho que está até 21 anos de idade que não foi emancipado, o filho de qualquer idade, caso ele seja inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, que pode ser considerado também como dependente. E é interessante que esses dependentes não precisam provar que tem dependência econômica em relação à pessoa falecida, né, apenas a questão do grau de parentesco, tá bom? E tem uma questão também que essa compensação não é uma compensação, vamos dizer assim, para suprir uma necessidade financeira, porque às vezes tem aquelas pessoas envolvidas com... Às vezes a pessoa tem uma boa condição financeira, ainda assim vai ter essa compensação, porque a compensação não é algo relacionado à condição socioeconômica, mas sim uma retribuição, vamos dizer assim, do Estado, uma indenização, uma compensação financeira pelo fato daquela pessoa ter ido a óbito ou a pessoa ter adquirido ali a incapacidade permanente. Então, essa seria a primeira categoria, são os familiares mais próximos.
A segunda categoria já são os dependentes, podem ser ali os pais da pessoa falecida. Porém, aí nesse caso dos pais, deve comprovar que depende financeiramente dessa pessoa falecida para sobreviver. Então, assim, em relação aos pais, vai ter que ter esse nexo causal. Para os outros, no caso ali, o cônjuge, os outros não precisam comprovar essa dependência econômica, mas no caso dos pais, aí de fato, para os pais terem direito, eles vão ter que comprovar que dependia financeiramente da pessoa que faleceu aí em decorrência da Covid-19. E por fim, a terceira categoria estão os irmãos, que também podem ser dependentes da pessoa falecida, e para os irmãos precisam também provar que depende da renda da pessoa falecida para sobreviver, tá bom? E em relação a essa questão, basicamente a lei ela traz essas três categorias. Perfeito. É uma dúvida, né, doutor, porque essa questão aí da dependência econômica, alguns servidores aí públicos, principalmente como o senhor falou da área da saúde, às vezes fazem essa sustentação, né, dos pais ou de algum irmão e é a renda principal aí daquela casa. Então, é importante também saber como fazer pedir essa indenização nesses casos de dependência econômica. E, doutor, como entrar, né? Eu acho que, para finalizar esse nosso programa, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador aí que acredita que possa receber essa indenização, como entrar aí na justiça para fazer esse pedido de indenização, né? Sim. É muito importante nós analisarmos em relação dois aspectos. Primeiro é o aspecto administrativo e segundo é o aspecto judicial. Sobre a perspectiva administrativa, o INSS, né, a pessoa ela pode solicitar junto ao INSS de forma administrativa, fazer um requerimento dessa indenização. Então, ela vai ter que ter os documentos, se a pessoa se tornou incapaz, vai ter que ser verificada ali através de uma perícia médica, vai ter que ser todo um procedimento que vai ter que analisar se a pessoa se enquadra ou não. E nós sabemos que, infelizmente, isso até mesmo dentro do direito previdenciário, as pessoas que entram com medidas administrativas perante o INSS, muitas vezes acaba tendo seu pedido negado, e aí ela tem que recorrer judicialmente, né? A gente já percebe isso acontecendo de forma recorrente nos benefícios tradicionais de aposentadoria, benefícios de pensão, de situação que envolva aí o INSS. Então, nesse caso também da compensação, a gente ainda não tem dados, mas é muito previsível que vai acontecer muitas negativas. Ainda mais o governo, ele tende a realmente dar várias decisões negativas para fazer a pessoa realmente entrar na justiça para conseguir o direito, uma vez que, se de repente ela facilita a maneira da pessoa ter acesso, de certa forma, é como se truncasse o sistema, né? De repente, se libera para todo mundo de uma forma muito facilitada, isso acaba comprometendo até mesmo os cofres públicos. E então, infelizmente, né, a gente já percebe isso no mundo judicial, que a tendência, ainda que uma lei seja publicada, e é importante ressaltar que a lei é aquele mundo do ideal. Por exemplo, uma lei, vamos conceder uma indenização de 50 mil reais. A lei, ela satisfaz uma necessidade do povo. Quando uma lei ela é publicada, quando uma lei ela entra em vigor, ela na realidade ela reflete o anseio do povo e é o governo dando uma satisfação para o povo, falando, olha, estamos criando aqui uma forma de compensar aqueles profissionais que arriscaram a sua vida, que estiveram na linha de frente, os parentes também que sofreram alguma questão moral, que sofreram ali em decorrência do parente que entrou na linha de frente do combate à Covid-19, e aí o governo fala, a gente vai dar uma compensação financeira. Então, toda lei, ela tem essa finalidade, dar uma satisfação para a sociedade. Agora, outra coisa é quando essa lei, ela precisa se tornar real, onde essa lei, ela precisa se tornar no mundo concreto. Então, quando acontece esse procedimento, existe a via administrativa, onde a pessoa, ela pode recorrer ao INSS, requerer pode pesquisar no site do INSS, entrar em contato, para requerer essa indenização. E ela tem que levar os documentos, se a pessoa veio a óbito, atestado de óbito, as informações da pessoa, se foi incapaz permanentemente, vai envolver ali uma perícia médica que vai ser analisada e vai entrar com esse pedido. Aí o INSS vai analisar. E aí, se o INSS detectar que está enquadrado nos requisitos da lei, ok, vai conceder o benefício, vai sair do Tesouro Nacional esse recurso e vai ser pago ali em parcela única
para a pessoa que ficou incapaz permanentemente, ou se veio a óbito para os familiares. Se o pedido do INSS for negado, for dado improcedente, indeferido, aí a pessoa ela vai poder recorrer ao judiciário. E, infelizmente, a gente sabe na prática que vão ter, sim, vários pedidos negados, até porque a lei ela ficou muito aberta. A lei ela colocou diversos tipos de profissionais. E, por exemplo, na própria lei fala de pessoa, por exemplo, na área da segurança, administrativo que estava trabalhando no hospital do combate ao coronavírus. E aí, como é que a pessoa ela vai comprovar, de fato, ali a questão do risco, a questão, por exemplo, dos coveiros. Então, como a lei deixou muito aberta, quando a lei ela abre muito, isso abre margem também para muitas ilegalidades. Então, pode ser que o INSS venha indeferir ou negar vários desses pedidos, onde a pessoa vai ter que recorrer ao Poder Judiciário, né, seja através de algum advogado, seja através da Defensoria Pública, a pessoa pode procurar ali para requerer ali o seu direito. E para finalizar essa lógica da pessoa buscar o seu direito na via administrativa ou judicial, é importante ressaltar que não é obrigatório a pessoa entrar pela via administrativa só para depois para a via judicial. Isso não é uma questão de obrigação. Se a pessoa, por exemplo, quiser tentar direto pela via judicial para requerer esse direito, ela pode entrar pela via judicial somente, mas a recomendação é que a pessoa entre pela via administrativa, porque se a pessoa entra pela via administrativa, ela tem chance sim de conseguir ali o direito, o benefício ser deferido, ser concedido de forma favorável na via administrativa, e a judicial fica como se fosse a última opção, né? Se for negado, entra na via judicial, até porque a via judicial, se a pessoa for procurar a Defensoria Pública, tiver os requisitos lá que enquadra o benefício ali da Defensoria Pública, se a pessoa não tiver condições financeiras, aí ela pode utilizar a Defensoria Pública ou um advogado, aí vai ter custos a mais para a pessoa. Então, a recomendação é que ela tente primeiro na via administrativa. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação na Alesp Conecta de hoje. A gente conversou aí sobre a Lei 14.128 de 2021, que fala sobre a compensação indenizatória para os servidores da saúde, né, que ficaram inválidos ou faleceram devido à Covid-19. Então, agradeço mais uma vez a participação do Dr. Aguinaldo Bastos, ele que é especialista em Direito Administrativo. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!